Olá pessoal, hoje eu preparei uma videoaula onde eu vou comentar um pouco a seção 2.1, estudo de viabilidade técnica. Essa videoaula ela vem para tentar suprir um pouquinho da falta das aulas em função desse isolamento devido ao coronavírus, né? Então eu vou pedir que você acompanhe as aulas, se assista a minha videoaula, ela não vai ser muito longa, vou tentar fazer o mais curto possível. E, e sempre vai ter algum exercício para fazer e vocês entregarem, tá ok? Bom, no diálogo aberto eu grifei alguns pontos aqui para a gente ir conversando, né? Então, no diálogo aberto, o autor traz algumas informações aqui. A primeira coisa que eu achei interessante foi isso aqui. Ó. Se o seu cliente lhe apresentar um determinado problema e você não verificar se existe uma solução para que seja possível implementar tecnicamente, então não adianta prosseguir o projeto. Você concorda com essa frase? É perfeita, né? Se você não avaliou tecnicamente se é viável, para que fazer o projeto? Né? Então, essa é uma premissa bastante importante. Né? O, o autor ele traz de novo aquela situação problema onde o cliente ele, ele, ele deseja automatizar, ele quer um projeto de automação para a fabricação de carne processada, né? E você tem por objetivo, nessa situação hipotética, de fazer o estudo de viabilidade técnica do projeto. Isso implica que você retome o objetivo do projeto, fabricação de alimento processado de origem animal de alta qualidade a um custo competitivo. Né? Além disso, o cliente disponibilizou algumas informações, como por exemplo a descrição sequencial do processo de fabricação da carne processada, e como premissa tem-se o atendimento às exigências da Anvisa, quanto à necessidade de utilização de dispositivos avançados para controle e sensoriamento da dosagem de substâncias durante a fabricação do produto e garantia de uma embalagem segura para evitar que o produto seja contaminado antes de ser utilizado pelo consumidor final. Aí, como gestor do projeto, você tem que elaborar um estudo de viabilidade técnica desse projeto. Né? Portanto, aqui como tarefa, digamos assim, da aula, como meta da aula, descreva uma sistemática para a especificação dos recursos necessários e atendimento às normas vigentes para a fabricação do produto. Né? Então, é isso. Outra coisa também, nessa aula, você vai ver, nós vamos falar um pouquinho da metodologia FEL, Front End Loading, e como ela pode mudar a sua visão a respeito de estabelecer as diretrizes para o estudo de viabilidade técnica de um projeto de automação industrial. Mais uma ferramenta que a gente vai estar conhecendo aí, que ela pode ajudar nessa questão do estudo de viabilidade técnica. Né? Bom, até o momento a gente discutiu sobre o ciclo de vida de um projeto, né? E nós vimos também que existe um modelo tradicional e um modelo sugerido pela ISA, né, para tratar de projetos de automação. Né. Isso nós vimos na última aula. Então foi tratado sobre o ciclo de vida e também nós vimos que existem algumas ferramentas que se baseiam nas áreas de conhecimento envolvidas para cada uma das fases do projeto. Né. Entretanto, com Mota, o fato de um projeto atender o que foi estabelecido em seu escopo sem extrapolar os custos e dentro do prazo, não garante que houve sucesso. Não, porque existe alguns detalhes. Né? Primeiro, ele tem que atender a expectativa do cliente. Não adianta nada atingir prazo e custo, mas não atingir a expectativa do cliente. E também, se houver a falha no atendimento de alguns requisitos do escopo do projeto, né? Ou mesmo uma falha na programação de estimativa financeira. Bom, a causa dessas distorções estão vinculadas a fatos de gerentes de projeto poderem dar grande importância para a fase de planejamento e as subsequentes. Mas
correrem o risco de não atender a definição do projeto no seu detalhamento. Ainda mais se você tiver gerentes de projetos que são mais administrativos, isso tende a acontecer mesmo. Eles estão mais preocupados com manter o cronograma, que é justo, mas não vão estar muito assim, muito preocupado com os detalhamentos do projeto, com os detalhes digamos assim, operacionais, né? Eles não vão estar muito preocupados. E isso pode frustrar o cliente, né? Aí nesse contexto, a metodologia FEL, ou mais conhecida por metodologia dos portões, foi proposta pelo IPA, que é um procedimento proposto para definir em detalhes o que deve ser realizado antes que se inicie a fase de execução. Muito bem. Bom, quando um projeto pode fracassar? Então existe várias fases do projeto, né? Quando que ele pode fracassar? Então, de acordo com o modelo ciclo de vida, a fase de estudo de viabilidade corresponde à fase de início do projeto, né? Do modelo tradicional. Se a gente analisar, ela tem que ser o ponto de partida para análise de viabilidade técnica, né? Somente depois é que se deve dar prosseguimento para análise financeira. Ou seja, se um projeto ele não apresenta viabilidade técnica, é besteira a gente partir para viabilidade financeira, né? Isso não vai em desencontro, mas de certa forma isso compete um pouco o que eu venho falando, né? Eu falo bastante em viabilidade econômica, mas na realidade nós não podemos deixar de lado a viabilidade técnica, né? Então, ou seja, se não é viável tecnicamente aquele projeto, não tem um porquê evoluir na questão do projeto, né? E quanto mais tempo demorar para parar esse projeto, digamos assim, se ele começou e ele não tem viabilidade técnica, quanto mais tempo demorar, maior vai ser o prejuízo, né? Evidentemente, né? Aqui são os tempos, né? Na realidade, os tempos e níveis de atividade das fases do projeto. Então você tem a inicialização, o planejamento, o controle, a execução e o encerramento. Então são fases durante um projeto todo. Começa aqui desde o vértice até o final. Esse é o projeto todo. Mas dentro desse período total do projeto tem as fases que elas, de certa forma, em alguns momentos elas estão juntas, né? Com mais atividade, com menos atividade, mas em alguns momentos elas estão juntas, né? Com exceção do encerramento, né? Mas as outras todas estão juntinhas. Se um projeto for fracassar, é melhor que ele fracasse no início, né? Então, se ele fracassar no início é legal, quer dizer, legal não é, fracasso nunca é legal, mas se for para fracassando no início significa um prejuízo menor, né? Então, a viabilidade do projeto, ela obrigatoriamente tem que ser estudada na fase de inicialização, né? Então, a viabilidade do projeto ele tem que ser estudado aqui, ó, nessa fase, preferencialmente aqui, antes de se começar as demais, mas eventualmente pode ser que comece que a análise de viabilidade ela ocorra durante já outras fases do processo, né? Quanto antes começar, melhor. Bom, de acordo com Barbosa, o uso da metodologia FEL permite otimizar o ciclo de desenvolvimento de um projeto e suas fases que antecedem a fase de realização. Portanto, trata-se de uma ferramenta estratégica que pode tratar a respeito da possibilidade de fracasso de um projeto, né? O alvo é disponibilizar modelos que simulam a realidade, né? E existem 3 alvos principais, né, que devem ser atingidos. O atendimento às necessidades relacionadas à solução de problema de automação, considerando também as exigências legais que possam existir e as oportunidades, né, eventuais oportunidades, analisar as alternativas técnicas existentes e deve-se contemplar o detalhamento da solução que for escolhido para que se tenha um planejamento ótimo. As etapas
da metodologia são chamados de FEL 1, 2 e 3, né, conforme está ilustrado nesta figura aqui. Ó. Então, o FEL 1 é o planejamento do negócio, o FEL 2 é o planejamento das instalações, o FEL 3 é o planejamento do projeto, propriamente dito. Então, isso são as fases da metodologia. Né? A FEL 1, ele que é o planejamento do negócio, ele é a etapa onde será avaliada a questão do quanto é proveitoso investir em um determinado projeto. Né? Nessa fase, deve ser prevista algumas ações, como descrição dos objetivos do projeto, considerando como referencial ao negócio da empresa, definição do escopo inicial com estimativa de valores associados ao investimento e análise da consonância do projeto com a realidade do mercado, a viabilidade. Na FEL 2, aí já é a definição do projeto e se forma a definição do projeto e se forma equipe para conduzir as atividades. Também analisando as alternativas e fazendo a avaliação econômico-financeira das opções. Além disso, é necessário o estudo das instalações, das licenças ambientais e demais requisitos para a otimização. Já a FEL 3 está voltada para a aprovação do projeto e apresentação de um plano para a fase de realização. Né? Aqui ele fala um pouquinho sobre intolerância, faixa de tolerância nessas estimativas, né? Então é mais ou menos 10%. Né? Mas os resultados esperados são o escopo detalhado, as requisições de compras e equipamentos, análise de riscos e o cronograma concluído. Né? Além dos análises de requisitos de segurança, saúde e meio ambiente. A cada etapa da metodologia, o projeto ele tem que ser testado. Né? E somente ela estará evoluindo para uma nova etapa do FEL caso o estágio anterior seja aprovado. Voltando aqui é o seguinte, eu só vou para a fase 2 se a fase 1 ela está em ordem. O teste mostra que foi cumprido. Aí eu vou para a fase 2. Só vou para a fase 3 se a fase 2 estiver bacana. E só vou para a implantação do projeto se a fase 3 do FEL 3 estiver em ordem. Então, a ferramenta FEL está aqui, ó, na elaboração do projeto. Aqui também é a mesma ideia, o processo do FEL, né, processo das passagens, e aqui ele coloca ele sintetiza aqui esse bloco de decisão, né? Na realidade, cada um desses caras aqui é um desse, né? Ele diz o seguinte, né? Então, executa o FEL 1, foi aprovado, vai para o FEL 2, não foi, volta, continua, recicla, ele refaz aí para passar no FEL 1, né? Evidentemente, esses portões eles vão diminuindo. Né? Então, 75% das ideias não passam no FEL 1, 50% das ideias não passam no FEL 2 e 1% das ideias restantes não passam no FEL 3. Né? A principal vantagem da utilização dessa metodologia da FEL é que com ela pode-se visualizar plenamente os resultados que serão obtidos antes da fase de realização. Né? Você está se preparando. Né? Os benefícios obtidos são potencializar as ações de controle da execução do processo. Né? Então, continuando, é possível vincular diretrizes básicas que devem ser complementadas para avaliar a viabilidade técnica de um projeto de automação industrial. Nesse sentido, pode ser consideradas diretrizes que abrangem as seguintes questões: contemplar os objetivos do cliente, considerando direcionadores de negócios voltados para a automação, contemplar as normas vigentes relacionadas à automação do processo, contemplar critérios para a avaliação cuidadosa da infraestrutura disponível na planta a ser automatizada, considerar critérios para o dimensionamento de recursos de hardware e software para a implantação da automação, contemplar estratégias para recrutamento de recursos humanos capacitados e aderentes à realidade da organização. Outra coisa, descrever em detalhes
as 6 diretrizes para a elaboração do estudo de viabilidade técnica do projeto de automação. Essas 6 diretrizes são: critério para identificação do objetivo do cliente. Aí o objetivo é levantar na realidade, o objetivo do projeto de automação que será considerado, né, principalmente envolvendo os direcionadores. E esses direcionadores nós podemos entender que eles estão vinculados com alvo e metas da empresa, como por exemplo, atender a um determinado volume de produção, é um direcionador, atingir um determinado índice de produtividade por período de tempo, diminuir o custo operacional, melhorar o tempo de disponibilidade da planta, melhorar a qualidade dos produtos que estão sendo fabricados, medir o impacto causado no meio ambiente, conforme o caso. Tá? Esses são os critérios que devem ser levados em consideração. O outro critério de atendimento às normas vigentes, então, de acordo com cada natureza de processo, existem as normas peculiares. Eu diria para vocês que